Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 11, que nos diz: Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Bom, meus amados, vamos ver um segundo estudo aqui sobre esse verso, em que vimos no primeiro sobre o que ocorreu a Elimas, o mágico, com essa repreensão, dura repreensão e firme do apóstolo Paulo, que se tratava de combater o engano e a exploração que ele fazia sobre a credulidade das pessoas. Ele era um enganador e sabia disso, mas ainda assim a misericórdia do Senhor se apresenta, porque era uma cegueira durante algum tempo, como o texto nos diz, ou seja, algo temporário. Agora, o que eu queria explorar nesse estudo de hoje é nós notarmos, queridos, como Deus pode interromper o caminho de soberba e engano de um ser humano. Nós muitas vezes nos esquecemos o quanto dependemos de Deus na nossa vida e para quase tudo, para absolutamente tudo, na verdade. O soberbo, primeiro, ele acha que está no controle, né? Que tudo, ele tem domínio de tudo, que ele não precisa de Deus, mas rapidamente pode ser esmagado pela realidade da vida. Nós não temos controle sobre muita coisa, queridos. Na verdade, sobre poucas coisas nós podemos exercer a nossa força, porque nós somos seres frágeis. Na verdade, a gente pode ser surpreendido a qualquer momento por notícias a respeito de nós mesmos e a respeito das pessoas que conhecemos. Então, nós somos seres muito pequenos diante de um universo imenso. Um universo tanto material quanto um universo em outras dimensões, como a dimensão espiritual. Nós dependemos de Deus para tudo, queridos. Até para coisas simples e básicas como ver, como visão. Veja que foi Deus tirar um pouquinho a mão dele e Elimas não conseguia mais enxergar absolutamente nada. Nós precisamos de Deus para pensar. Porque única coisinha, um único problema no nosso cérebro e talvez todo o nosso pensamento fique embaralhado. Ou a gente não se lembra de nada, ou não consegue fazer mais nada. Se nós perdermos, o nosso raciocínio, o nosso intelecto, o que resta de nós? E tudo isso depende de Deus. Para andar, nós dependemos de Deus. Alguém pode até dizer: eu não preciso de Deus para nada. Bom, essa pessoa não sabe o que está dizendo. Porque Deus criou todas as coisas e mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, não apenas a nossa vida veio e dependeu dele para vir a existir, como para continuar a existir dependemos dele. Nenhum único ser humano na face da Terra tem capacidade de viver um segundo a mais que seja, se Deus não o permitir. Quem é que pode garantir que no próximo minuto, na próxima hora, estará vivo, ou vendo, ou andando, ou raciocinando bem? Toda a nossa vida depende dele, queridos. Ele é o autor e sustentador da vida. O seu próximo respiro depende dele. Porque se não for da vontade dele, não ocorrerá. Isso precisa nos fazer refletir e sermos mais humildes e reconhecermos quem é Deus. Reconhecer a grandeza dele e a misericórdia dele. Porque você provavelmente deu o respiro que eu falei, o próximo dará mais alguns e muitos com a graça de Deus. E que bênção que ele nos dá. Às vezes penso, poxa, Deus não me abençoou nenhuma vez esse mês, porque às vezes a gente só pensa em termos materiais, de um aumento de salário, ou um presente, ou algo assim. Mas, meu irmão, cada respiro que você dá é um presente de Deus, ou não? Como acabamos de falar, você mesmo não pode garantir o seu próprio próximo respiro. E se você o deu, graças a Deus. Se você continua dando, graças a Deus. São presentes que Deus te deu. Imagine quantos respiros você deu ao longo do dia. Milhares.
milhares de presentes, milhares de bênçãos você recebeu. Cada dia de vida é misericórdia e graça de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, todo o nosso existir, queridos, cada célula do nosso corpo que está aí funcionando, é uma bênção de Deus. As pessoas se perguntam quando vem algum acidente ou algo ruim acontecendo, perguntam, por que Deus permitiu? Meu irmão, a gente tinha que estranhar por que não está acontecendo nada de ruim. Porque são bilhões de células, quantos órgãos você tem, e muitos você nem conhece. Você tem o pâncreas, tem a bile, tem a vesícula X, vesícula Y, e a gente tem um monte de componentes no nosso corpo. O que você está fazendo para manter isso funcionando tão bem? É você que dá corda nele todo dia? O seu coração está batendo porque você está empurrando ele aí para bater? Queridos, a gente tem uma montanha de coisas dentro de nós que está funcionando, independente da nossa razão, independente de muitas ações nossas, e tudo está funcionando bem. E aí, de repente, acontece com um aqui, um acolá, e a gente pergunta por quê? A gente tem que perguntar, meu Deus, por que eu estou vivo? Não apenas porque, veja só, eu tenho 40 anos agora. Por 40 anos os órgãos do meu corpo funcionaram. Isso é ou não é milagre? 40 anos. Vão ver quantos segundos tem em 40 anos. E cada segundo, cada órgão do meu corpo precisou funcionar bem. Porque se um falhasse, talvez eu não estivesse vivo, ou teria uma debilidade qualquer. Então é muita benção. E a gente se pergunta, por que aconteceu tal coisa? Não, a gente tem que perguntar, por que não aconteceu? Às vezes aconteceu uma coisa X quando a pessoa tinha 60, 50, 70, 80. Meu Deus, foi tanto tempo a coisa funcionando. Então é muita bênção, é muita misericórdia, muita graça de Deus. Sem falar de acidentes, né, querido? Se você for parar para pensar, a quantidade de acidentes que você já escapou para estar vivo, os que você conhece e os que você desconhece. Às vezes passaram coisas nas suas costas que você nem viu, ou você atravessou uma rua e logo no mesmo dia, algum tempo depois, passou ali um carro a 100 por hora, desgovernado. Então, queridos, a nossa existência, a pessoa que pergunta, para que eu preciso de Deus? A pessoa realmente não sabe o que está dizendo, a pessoa realmente não tem noção de absolutamente nada. Veja, o que nós fizemos para merecer esse último respiro? O que nós podemos dar a Deus que Ele careça? Poxa, sem o Rômulo eu não posso fazer tal coisa. O que Deus depende de mim? O que eu posso dar a Deus que eu antes não tenha recebido dele mesmo? Eu não consigo dar nada a Deus de mim mesmo, porque para eu estar vivo, como nós já mencionamos, eu dependo dele. Então eu dependo dele até para prestar um culto a ele. E de novo, Deus não carece de nada, não precisa de nada, mas ainda assim ele nos mantém vivos com a graça dele. Que a gente possa fazer como salmista e falar a Deus, Senhor, ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos sabedoria. Nos ensina a contar os nossos respiros para que alcancemos sabedoria. Nos ensina a contar cada órgão funcionando por cada segundo e bem, para que alcancemos sabedoria. Já pensou, queridos? Só para você contar isso, número de respiros da sua vida, número de segundos em que os seus órgãos funcionaram bem, e cada órgão, conte um segundo aí para cada órgão do seu. A gente nem consegue fazer, nem contar as coisas funcionando. E tudo isso funciona. Funciona até o dia que cada coisa possa ter o seu problema, mas o de bom que nós recebemos, queridos, é 99,99% do tempo. E nós não fizemos nada para merecer. Foi pura graça de Deus. Nós dependemos dele para ver. Elimas aqui pisou tanto na bola que Deus teve que mostrar o lugar dele. Que a gente reconheça, queridos, o Deus maravilhoso que nos concede bênçãos. Não todo mês, a cada respirar. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.